Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Que delícia, gente! Começar o dia, né? Nutrindo as nossas células. Olha aqui. Fala se não é um prato lindo, lindo, lindo. Olha, gente. Frutinhas orgânicas. Olha aqui. Quem já pensou nessa possibilidade? Comer abacate com ovo. Olha, gente, que delícia! E essa uva maravilhosa, gente? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês o que é uma alimentação inteligente. Por quê? Talvez o emagrecimento que você ainda não conquistou, a saúde, a energia, a vitalidade que você ainda não tem, depende de uma alimentação inteligente que você talvez ainda não faça. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que vai te ajudar aí a trazer mais consciência, né? Quando a gente desperta, traz consciência, luz, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando enquanto seres humanos. É isso que é o nosso objetivo, é o meu aqui. Sempre foi assim, a natureza sempre permeou o meu trabalho, a minha vida. Ela é a minha grande fonte de inspiração, né? Eu acredito no poder de cura da natureza. Ela é que nos traz o equilíbrio necessário, né? E se existe uma alimentação inteligente, é porque existe uma alimentação burra, vamos falar assim, entre aspas, né? Uma alimentação não inteligente. Será que é preciso, gente? Vocês ainda acreditam nessa possibilidade de que é preciso cortar calorias para você perder peso? Será que é realmente necessário gastar mais? Você acredita nisso? Então, gente, a maioria das pessoas vive numa alimentação, né? Uma alimentação burra, uma alimentação que não está contribuindo em nada para que ela conquiste a verdadeira saúde, né? Ah, eu preciso diminuir as calorias, eu preciso aumentar os exercícios. Não é, gente. Esse é um dos maiores erros da alimentação de todos os tempos, né? E ficar pautando, né, a alimentação apenas nas calorias, no gasto calórico, você já deve ter percebido que isso não funciona, né? Quantas pessoas você conhece que passam a vida aí fazendo dietas, né? Você pode ser essa pessoa que passou a vida fazendo controle, contando calorias, né? Isso tudo por quê, gente? É por conta da mídia, por conta, né? Existe alguém por trás, uma mídia interessada, né? Ah lá, a Rê falou que não, né, Rê? Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Rê, você experimentou essa uva maravilhosa? Meu Deus, que delícia! Então, gente, existe alguém por trás, né? Existe alguém que paga essa mídia, aquilo que é exposto, aquilo que não será exposto. Por exemplo, na época da Covid, o que eles queriam passar para a população, né? Na época da pandemia. Então, existe alguém por trás, né? Daquilo que a mídia vai colocar para nós, né? Tem alguém financiando tudo isso, alguém que tem um interesse por trás, que está bancando a mídia, né? E são elas, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Elas andam juntas, elas andam de mãos dadas, né? Então, talvez você não saiba disso, mas aquilo que sai na mídia, né? Aquilo que os médicos aprendem na faculdade, tudo tem um interesse, tem alguém por trás, alguém que está financiando, né? Você acha que quem financia as faculdades de medicina? Quem financia? É a indústria farmacêutica, né? Ó, a Rê, ainda não, mas o caqui e o kiwi
está delicioso também. Ai, gente, tá, né? Tá mesmo. Ai, as frutas orgânicas são maravilhosas, maravilhosas. Gente, a maçã não se compara, é tudo muito bom, viu? Muito bom. Então, gente, olha, para a indústria, né, aquilo que é mostrado na mídia, tudo se resume o quê? Em doença, em morte, em medo, né? E nisso as pessoas estão ficando ali com a sua amígdala cerebral sempre estimulada, ou seja, vivendo o quê? No medo, né? Sim, basta 5 minutos de uma TV aberta para você ali já ficar com o seu nível de cortisol já aumentado. Então, quando você entende que existe alguém financiando tudo isso, né, para deixar a população amedrontada, né, ou seja, com o cortisol elevado, você já começa a despertar, a saber que existe algo por trás que não é revelado, né? E aí, gente, no caso da alimentação, existe o que? Uma alienação, né? O que eles querem? Que você coma cada vez mais, então você vai comer cada vez mais para ficar cada vez mais doente, para que você tome cada vez mais remédios. Essa essa a trama toda. Comer mais, ficar mais doente, tomar mais remédios, né? Então, aquilo que sai na mídia, você tem que sempre duvidar se realmente você acredita que eles estão com interesse que você conquiste mais saúde? Será? Né? Eles querem manipular o tempo todo. E em relação às calorias, foi isso que aconteceu, entendeu? O que nos contam? Que a alimentação baseada em calorias, gente, isso não funciona, nunca funcionou, né? Então, quando as pessoas falam assim, eu quero emagrecer, aí falar eu preciso cortar calorias ou contar calorias, gastar mais, não é assim, gente. Não é porque as pessoas não emagrecem fazendo isso, né? E isso não é o que está fazendo elas ganharem peso, né? É a forma, é o conjunto todo que eu vou contar aqui para vocês. Então, não é a caloria, porque olha, se nós pensarmos em caloria, nós vamos ver que 1 grama de azeite equivale a 9 calorias. Já 1 grama de açúcar são 4 calorias. Então, uma pessoa que está pautada ali, baseado em contar calorias, ela vai justamente pensar, não, realmente o açúcar é melhor porque tem menos calorias, né? Já a gordura do azeite, gente, a gordura do azeite, ela vai liberar hormônios no intestino, fundamental, que vai permitir que a gente fique mais tempo saciado. Então, olha a importância das gorduras boas, né? Nós vamos produzir ácido butírico no intestino delgado, né? Vai sair ali, nós vamos ter matéria-prima para produzir mais hormônios, né? Então, hormônios que vai dar mais saciedade, como a colecistoquinina. Então, veja a importância das gorduras, né? Sabendo que 1 grama de gordura tem 9 calorias. E se eu pensar somente em calorias, 1 grama de açúcar tem 4 calorias, né? Mas quando você come uma gordura saudável, você vai estar mais tempo saciado, né? E no caso do açúcar, não. No açúcar a gente não vai ter o mesmo impacto, né? O açúcar, ele vai liberar insulina, ou seja, você vai começar ali a ter uma liberação maior, porque aquele açúcar vai chegar rapidamente na corrente sanguínea, vai diminuir o seu nível de energia, né? Você vai colocar mais calorias para dentro da célula e isso vai fazer com que você acumule cada vez mais. Então, ao invés de você liberar, você vai acumular energia, né? E aí você vai diminuir a produção de dopamina, né? Seu corpo vai ficar mais lento, né? E esse açúcar chega muito mais rápido na corrente sanguínea, né? E o pior, o açúcar, as farinhas não te dão saciedade, né? Então, é por isso que as pessoas que têm uma alimentação baseada, né, no carboidrato, nos pães, massa, no açúcar, elas têm muito mais fome. A fome é quase que de hora em hora. Então, por quê? Porque a pessoa não fica saciada.
né? Então aí ela vai ter que comer a cada 1 hora, 2 horas, né? Porque a alimentação está baseada ali nas calorias. Ela pensa, não, se eu comer o carboidrato tem menos calorias do que a gordura, né? E aí, gente, você vai entender que a alimentação inteligente, você não vai mais ser escravo de nada, você vai fazer as suas escolhas, né? E não vai mais pensar em dieta, né? Porque, gente, é muito chato você ficar pensando em dieta, o que você, né, ter aquele padrão por escrito, o que você deve comer. Nós nascemos para a gente ser, nós temos que sermos pessoas livres. Então, enquanto eu não sei, eu vou buscar ajuda, mas a partir do momento que eu aprendo, que eu entendo o conceito, eu sou a pessoa livre para fazer as minhas escolhas, né? Então, a gente precisa levar esse conhecimento para que as pessoas aprendam a fazer as suas escolhas, né? Por exemplo, quando você vê as Olimpíadas sendo patrocinada por empresas como Coca-Cola, né, McDonald's, qual é a informação que está chegando para o seu cérebro? O seu cérebro vai pensar assim: bom, se a mídia, né, a ONU, a polícia, seja lá, estão permitindo que isso seja veiculado numa Olimpíada, é porque isso faz bem. Se faz bem para o atleta, faz bem para mim. Isso tá lá no inconsciente, né? E aí você pensa, bom, se os atletas comem isso, então eu posso oferecer para o meu filho também. Olha como tudo está sendo trabalhado lá, né, no inconsciente, né? Então a mídia, ela está o tempo todo manipulando, né? A manipulação, ela acontece o tempo todo. E quando você passa a entender o que é alimentação inteligente, que a alimentação inteligente, gente, nós vamos pensar nos nutrientes e no impacto que eles promovem no nosso corpo, né? Então, o açúcar, o carboidrato, os pães, a massa, o macarrão, tem um impacto diferente da proteína, da gordura, né? Então, é diferente. Então, o mais importante que nós temos que ter em mente é esse impacto que vai gerar no meu corpo quando eu faço determinadas escolhas, né? Então, quando você entende que o que importa é esse conjunto que você está escolhendo, né? Então a gente não julga simplesmente um alimento isolado, de forma isolada. Tudo vai depender do conjunto todo, né? Então, tapioca engorda, pão engorda, depende do contexto, depende o que mais está ali junto com aquilo, entendeu? Qual é a composição do seu prato, o que você come primeiro, né? Então, por exemplo, a tapioca, ela tem um índice glicêmico maior do que o pão e tem muitas pessoas achando que comer tapioca é mais saudável do que comer um pão, né? Não é. Agora, depende do que você coloca ali junto com aquela tapioca, você vai diminuir o índice glicêmico da tapioca, né? Então, você cortou o pão e está comendo a tapioca. Se você comer um pão com a manteiga, vai ter um impacto no nosso corpo. Se você comer o pão com um ovo, já é um outro impacto que vai ter no nosso organismo. Se você comer um pão com ovo e junto colocar ali os vegetais, é um outro impacto que eu tô tendo, né? Então, o que importa é o conjunto, né? A escolha. Então, o que nós precisamos ter em mente? O que faz parte, o que contempla uma alimentação inteligente? A alimentação inteligente, ela sempre tem que ter ali fibras e proteínas. Então, pensa, sempre na sua refeição tem que ter alimentos que tem ali fibras e proteínas, tá? Então, quando a gente inclui fibras e proteínas em todas as refeições, nós vamos promover esse conjunto, né? Esse conjunto alimentar. E por quê? Porque as fibras, gente, elas estão alimentando as boas bactérias no meu intestino. Se eu não tiver fibras, eu não alimento as boas bactérias. Se eu ficar 2 dias sem comer as fibras que vêm dos vegetais,
eu já diminuo o meu microbioma saudável. E esse microbioma saudável é o que vai produzir vitaminas do complexo B, B12, ácido butírico. Então nós precisamos das fibras em todas as refeições, né? Então nós vamos produzir bactérias gram-positivas quando você tem as fibras, né? Então ela vai ativar o nosso metabolismo para que a gente tenha aí uma perda de peso, se esse é o seu interesse, tá? Nem todo mundo quer perder peso. Muitas pessoas estão ali dentro do seu peso ideal, mas a grande maioria está fora do seu peso ideal. Então, incluir fibras é fundamental, tanto para quem quer manter o peso, como para quem quer perder, eliminar o peso, eliminar peso. Veja, gente, agora nós estamos nesse momento, numa época agora onde a dengue está aí, as pessoas sofrendo, mas se elas soubessem a importância de investir aqui, olha, na base, no alimento, como a principal fonte de defesa, veja como a mídia é manipuladora, gente. Eles falam que basta você não deixar água parada. Gente, não é. A pior água parada é a água parada que está dentro do seu corpo. Essa é a pior água parada. Ela sim vai fazer com que você atraia ali o mosquito ou não, tá? É a água parada dentro do seu corpo, são as toxinas que você tem dentro do seu corpo que vai fazer com que você seja picado ou não, ou de repente você até é picado, mas o seu organismo dá conta daquilo rapidamente, às vezes você nem fica sabendo, tá? Então isso, você vê, a mídia não fala sobre isso. Não fala da verdadeira prevenção, como evitar a dengue, o que mais eu posso fazer, quais são os alimentos que eu posso ingerir para estar mais protegido. Isso não é falado, então veja como a mídia está sempre nos manipulando, né? Então, gente, quando a gente tem essa alimentação com fibras, olha aqui o que eu tenho, as uvas, a maçã, olha, o abacate, olha, uma fonte de proteína, olha, o ovo. Então, gente, aqui eu tenho uma alimentação inteligente, E aí, olha, eu estou o quê? Promovendo o crescimento de bactérias gram-positivas no meu intestino, Elas vão ativando o meu metabolismo, eu vou ter mais foco, melhor imunidade, alegria, substâncias são produzidas a partir das minhas escolhas, e junto vai auxiliar ali no emagrecimento, Elas vão fazendo, olha, essa alimentação rica em antioxidantes, substâncias aqui presentes na maçã, como ácido málico, tudo isso vai promovendo essa limpeza de toxinas do meu corpo, E aí uma pessoa que começa amanhã, começa o dia comendo um pão com margarina, um leite com café, o que ela está oferecendo para o corpo dela? Ela está simplesmente alimentando as bactérias ruins, Aí vai ficar mais suscetível a dengue, a viroses, a tudo que está chegando. E cada vez mais, gente, cada vez mais nós teremos vírus novos, infecções novas. E se você não proteger o seu terreno biológico, gente, não existe medicamento no mundo que faça isso. Se a gente não começar aqui, olha, pela base. Por isso que eu sempre, todo o meu trabalho sempre foi norteado aqui, olha, na base, naquilo que a natureza oferece. Aqui realmente a gente tem aquilo que o nosso corpo precisa para produzir as nossas defesas, Não espere de um suplemento a sua defesa. O suplemento é um complemento, mas se você não fizer a tarefa de casa, que é o básico e o simples, você não vai conquistar a verdadeira saúde. Eu falo isso, gente, porque olha, eu estou já há mais de 30 anos sem fazer uso, há 38 anos sem utilizar remédios alopáticos, com exceção de quando eu sofri acidente, e a minha base é aqui, olha, é focar na alimentação,
né? Você vê, eu não tenho virose, não fico com gripe, não tenho resfriado, nada. Então, gente, isso é um sinal de que realmente funciona, né? E aí, através das fibras, é que a gente vai promover isso, né? E aí, gente, essa alimentação, você não fica com aquela fome de hora em hora, não fica desesperado, né? Achando que você tem que comer, senão você vai ficar fraca. Não! Se você estiver com as suas células nutridas, você não tem fraqueza, tá? Então, as fibras são fundamentais para isso, né? E as fibras, elas também diminuem o índice glicêmico, né? Então, mesmo que você coma algo ali, né, que tem ali que possa promover um pico na insulina, se você come as fibras em primeiro lugar, você já vai diminuir esse pico de glicemia, né? E aí você vai liberar essas moléculas mais lentamente, as moléculas de açúcar, elas vão chegar mais lentamente no sangue, né? E aí, quando você libera rapidamente esse açúcar, por exemplo, acordei, vou lá e como um pão, né? Você libera rapidamente. Aí o corpo, ele não precisa daquele açúcar naquele momento, ele vai estocar em forma de gorduras, né? Então, o problema, ele é sempre causado pelo excesso de carboidratos, de massa, né? O problema do açúcar, né? Que ele vai chegar muito rápido no sangue. E isso, você vê, a mídia não fala que você tem que diminuir a ingestão de açúcar, de pães, de massa, não fala sobre isso. Se você quer ter melhor imunidade, se você quer fazer a verdadeira prevenção da dengue, não se fala sobre isso. Não fala que o mosquito, o pernilongo, ele adora açúcar. Por que o pernilongo, dificilmente eu sou picada por pernilongo? Por quê? Porque não tem afinidade, você não está na mesma frequência. Eles gostam de sangue doce, tá? E se você tem um sangue onde você alimenta o seu sangue com a base que vai trazer alcalinidade, porque o nosso sangue, gente, ele não pode ser ácido. E o que gera maior acidez no nosso sangue é o açúcar, né? Então, se você já começar a ter isso em mente, você vai começar a escolher o quê? O açúcar natural. A gente quer sim o paladar doce, nós gostamos, né? Então, você vai optar pelo açúcar natural presente já, como quando você come uma fruta como essa, orgânica, docinha, né? O seu paladar vai receber aquele açúcar, né? Então, aí é uma forma. Então, pensar sempre o que eu tenho de fibras no meu prato. E a proteína, gente, é assim, a proteína, ela sempre vai ter aquela cadeia, né, de aminoácidos que são os construtores do nosso corpo. Então, vai construir cabelo, pele, unha, né? Só que se você está com uma deficiência, o corpo produzir pele, cabelo e unha vai ser a última coisa que ele fará. Então, por isso que nós precisamos, mas principalmente, gente, nutrir as boas bactérias no intestino. Porque através dessas boas bactérias, muitas vezes a gente já consegue também produzir os aminoácidos essenciais. Então, não é porque eu não tenho uma proteína no meu prato, tudo bem, aqui hoje eu tenho um ovo maravilhoso, um ovo orgânico, mas se eu não tenho essa proteína, mas eu tenho este grupo aqui, gente, os vegetais, na grande maioria das vezes, se eu tiver boas bactérias no meu intestino, elas irão produzir os aminoácidos essenciais que eu preciso, tá? Isso é outra coisa que não é falado. Não, você só vai ter a proteína se você comer a proteína. Não é bem assim. Se você tiver esse grupo de alimentos, os vegetais, especialmente quando você também inclui os alimentos germinados, os brotos, o nosso corpo produz os aminoácidos necessários, os aminoácidos essenciais, que serão o que? Os nossos construtores, os bloquinhos que irão construir a célula de defesa, o nosso sangue, a nossa pele, o cabelo, a unha, né? Então,
E outra, quando a gente tem uma alimentação assim, a gente fica mais saciado por mais tempo, né? Isso que é legal, né? E aí a gente ativa inclusive até aquela proteína, a GLP-1, que é liberada quando a pessoa faz uso do Ozempic. Quando você tem uma alimentação inteligente, o nosso corpo ele vai liberar essa mesma proteína, né? Que é aquela proteína que controla o açúcar no sangue, né? Então nisso a gente vai ter o que? Uma diminuição naquela vontade louca de ficar comendo, né? Lembra que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Pois bem, então é ele que vai enviar essa mensagem de saciedade para o nosso cérebro, né? E aí, gente, então as fibras, aonde eu encontro? Bom, basicamente nas frutas e nos vegetais, nos legumes, tá? Então eu posso começar a minha manhã comendo frutas, vegetais e legumes? Com certeza você vai estar suprindo o seu organismo de fibras que vão alimentar as boas bactérias no intestino. Gente, hoje um dos maiores problemas as pessoas não têm boas bactérias no intestino e elas estão com baixa produção de ácido clorídrico. Então, elas já não digerem o alimento como deveria e aí não adianta você comer proteína se você não tiver ácido clorídrico para digerir. Entende? Então, veja que o problema às vezes começa onde? Numa escolha simples, porque quando eu incluo esse grupo aqui, né, de alimentos crus, alimentos vivos, eu estou dando condições para que o meu corpo produza o ácido clorídrico. E se eu não produzo o ácido clorídrico, eu não digiro bem, não vou digerir. Não adianta você comer uma carne que você não vai digerir aquela carne, porque está faltando ácido clorídrico. E quando a gente inclui esse grupo, a gente já começa a produzir ácido clorídrico e vai chegar no intestino, eu vou conseguir produzir ali ácido butírico e substâncias e os hormônios, tudo a partir do quê? Da primeira, onde começa a digestão, primeiro começa aqui na boca. Se eu não mastigo adequadamente, o alimento já chega lá no estômago, aí eu não tenho ácido clorídrico, tá? A grande maioria das pessoas estão com baixa produção de ácido clorídrico devido aos erros alimentares, né? E com a idade também a gente vai tendo diminuição na produção do ácido, então tudo vai contribuindo, tanto com o tempo as pessoas já vão tendo essa diminuição e associado a isso tem uma alimentação que não contribui para a produção do ácido clorídrico, aí o problema já está instalado, né? E aí quando a gente pensa nas proteínas, nós vamos pensar nas carnes, nos ovos, mas também nos feijões, nas leguminosas, né, nas sementes. O problema é que as pessoas estão com alteração na microbiota intestinal, então não consegue digerir, muito menos, não consegue digerir nem a proteína e muitas vezes não consegue digerir a leguminosa, então aquilo fermenta, aquilo forma gases. Então se você é uma pessoa que quando come feijão, grão de bico, lentilha, se você tem formação de gases fétidos, que é pior ainda, isso é um sinal de que está faltando ácido clorídrico, está faltando enzimas digestivas, está faltando microbioma intestinal saudável, tá? Porque quando a gente está com o microbioma saudável, você consegue digerir, né? Agora, uma estratégia é você sempre deixar de molho, descartar a água, se possível colocar para germinar, sempre que possível optar pelos grãos, orgânico. Então hoje nós temos feijões, grão de bico orgânico. Isso, o que acontece? Eles são uma menor produção, então eles não ficam armazenados em grandes silos, o que não vai gerar ali produção de fungos. Então, infelizmente, gente, nós temos que fazer escolhas, sabe? Ou você faz escolhas ou você vai ficar suscetível a todas essas doenças que estão surgindo, né? Então, a gente vai ter que trazer essa consciência. Olha, eu preciso
mudar a minha alimentação, a forma como eu me alimento, as escolhas que eu faço para começar o meu dia, né? Então, o que eu vou comer no café da manhã? Tem pessoas que quando pensam em tirar o pão, parece que não sobra nada, mas não é, gente, tem muita coisa. Olha, você pode montar o seu prato ali colorido, você pode comer inclusive vegetais no café da manhã, uma proteína, tá? Incluir boas gorduras, começar aqui, olha, o abacate é muito bom, você incluir, ele dá saciedade maravilhosa, tem boas gorduras. Eu adoro incluir o abacate assim, olha, gente, salgado, tá? Olha, aqui tem um ovo, mas você poderia comer somente o seu abacate, tá? Aqui eu já fiz ele junto, vocês já fizeram assim? Alguém já fez o seu ovo junto com o abacate? Então, olha que estratégia, né? Então, a gente sempre pensa, bom, tem uma proteína aqui no meu prato, tem as fibras, então eu já estou numa alimentação inteligente. Tenta colocar isso em todas as suas refeições, né? Porque isso, gente, vai fazer com que você mude o seu estilo de vida, né? Porque o estilo de vida determina o que é vida para você. Para mim é ter um estilo de vida como esse. Eu gosto, eu me sinto bem, mas se você ainda não fez essa transição, comece aos poucos. Traga isso, não, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ficar mais resistente, né? Quem aí não gostaria de saber que seu corpo está protegido, que não tem dengue que vai chegar, não tem virose, não tem nada, porque o seu corpo está blindado, né? Então, gente, eu gosto de sempre falar, eu gosto de investir aonde o retorno é certo, o retorno é garantido, o risco é zero, não tem risco, não tem efeitos colaterais, né? Porque a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, cuidar do nosso tempo. Quantas pessoas hoje estão acordando sem energia, com dor de cabeça, com mal-estar, com psoríase, com coceiras? Gente, isso deve ser muito triste. E saber que nós podemos sim mudar, o nosso corpo ele responde rapidamente às mudanças. Quando a gente começa a oferecer aquilo que o nosso corpo precisa, ele responde rapidamente, né? Então, sempre pensando em pequenos passos, comece aos poucos, porque na saúde é assim, é um pequeno passo que traz um grande resultado, né? Então, olha, fica essa ideia hoje para vocês. Comer aí o seu ovo com abacate, né? Comece o dia sempre pensando, né, na fibra, na proteína. Agora deixa eu ver aqui que o pessoal tá falando aqui. A Paula, amiga, nossa, verdade. Não havia reparado nisso, olha lá. Lu, colocando uma colher de sopa de TCM no mamão, né, que é o triglicérides de cadeia média, reduz o índice glicêmico. Isso, reduz sim, exatamente. Sempre pensando, né, na gordura, junto, você vai ter ali uma redução do índice glicêmico. A Terezinha, e as frutas secas, como damasco, ameixa, tâmara, figo turco, também são saudáveis? Qual a melhor hora para ingerir? Olha, a questão das frutas secas é assim, quando você retira a água do alimento, você concentra mais o açúcar. Então, a chance da gente exceder na quantidade é muito grande. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Então, e assim, toda fruta seca, gente, a menos que seja orgânica, ela vai ter ali algo para preservar aquela fruta. Ela já não é uma fruta natural. Então, ela tem uma substância ali para preservação, senão ela ia o quê? Mofar, né? Pensa, se você deixar uma fruta ali seca e não aplicar nada nela, ela vai mofar, né? E para ela não mofar, tem substâncias ali. Então, assim, é algo pra gente numa emergência, né? Num horário que você às vezes quer algo doce, um docinho, então comer uma fruta seca que vai trazer essa saciedade ali, aquela vontade do doce, seria interessante, mas não é algo que eu faria assim diariamente, incluir, né, frutas secas no dia a dia, assim, como uma rotina. Não, agora a fruta assim in natura,
aí a gente sabe que ela tem tudo ali que o nosso corpo precisa e não tem nada além daquilo, né? Como saber ou não se eu tenho falta de ácido clorídrico? Então, Terezinha, tem um teste, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar aí para vocês depois, mas é muito simples. Vocês têm que fazer, pegar o bicarbonato, tá? Em jejum de preferência, pode até fazer em outros horários para confirmar, mas em jejum você vai pegar o bicarbonato e meia colherzinha de café de bicarbonato, coloca ali em meio copo de água, toma e marca no cronômetro 5 minutos, marca o tempo, em quantos minutos que vem o primeiro arroto. Tem que ser assim, um arroto mesmo, né? Então você tem que cronometrar. Se passar de 5 minutos, não adianta nem marcar mais o tempo. Deu 5 minutos, não arrotei. Você já tem hipocloridria. O ideal é a gente arrotar de 2 a 3 minutos, 3 minutos no máximo. Se arrotar com 1 minuto, é porque você tem excesso de ácido clorídrico, o que não é saudável também, tá? Mas a grande maioria, olha, de todas as pessoas que fazem esse teste, que já me retornaram com o resultado, não teve nenhuma que teve assim a produção de ácido clorídrico ideal. A maioria tinha hipocloridria e até surpreendia, porque as pessoas elas chegam assim, não, eu produzo muito ácido clorídrico, eu fico arrotando, eu arroto rápido, eles falam. Teve uma pessoa que me falou, não, eu sei que eu vou arrotar porque eu como e fico arrotando. Não é isso, gente, isso não é sinal de que você está produzindo ácido clorídrico ideal. E aí ele fez o teste e também não arrotou. Então é hipocloridria, tá? E aí começa a maioria dos problemas. Porque se eu não produzo ácido clorídrico, eu não vou digerir o alimento, não adianta comer proteínas, não adianta ter uma alimentação rica em ferro, você não vai absorver, porque não está produzindo ácido clorídrico, não vai digerir, esse alimento vai chegar lá no intestino mal digerido e aí é onde já começam os problemas. Então a maioria dos problemas, colite, retocolite, diverticulite, infecções de repetição, cistite de repetição, o problema está lá no estômago, tá lá é a base que a gente tem que corrigir, né? E a grande maioria às vezes nem fala sobre isso. Bom dia, mas recomenda isso? Será? Uma troca de açúcar por fruta seca? Olha, assim, é uma transição, né? É melhor você fazer isso, então às vezes a gente usa até o damasco para adoçar, é uma troca, né? Mas não é algo assim que, não, nossa, é super saudável utilizar frutas secas em tudo. Não, no momento ali você quer adoçar algo, aí vale a pena, tá? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, algo que vocês queiram colocar aí para mim? Pode colocar, viu? Então, gente, aqui, olha, hoje eu tenho a maçã, o abacate com o ovo, a uva, né? E aí você escolhe aqui, né? Não precisa ser tudo isso, mas você pode também, gente, olha, aqui eu tenho uma opção, né? É uma bebida vegetal de inhame com abacate, né? Olha, gente. Nesse momento que nós estamos agora, as pessoas estão sofrendo tanto com a dengue, se elas soubessem a importância, né, de incluir o inhame no seu dia a dia, né, é maravilhoso. O inhame, ele tem essa propriedade, ele praticamente em 4 horas, ele acaba com o vírus, tá? Isso já tem assim, nossa, olha, há 10 anos acho que eu peguei dengue, acho que faz uns 10 anos já. Em um dia, gente, eu tomei só o inhame batido, né? Ele sem fruta, assim, eu tomei durante 4 horas. Gente, eu tava com aquela dor no corpo, achei que no dia seguinte eu ia estar mal. Gente, em um dia foi embora. Então, olha como é simples, entendeu? A gente trazer a cura para o nosso corpo, mas é através da natureza, não tem outra forma. Ah lá.
Inhame é tudo de bom, gente, o inhame para nossa saúde, ele também é um depurativo, né? Ele também nossa, tem muitas propriedades. Poderia falar aqui só sobre o inhame, gente, é maravilhoso. Ah lá. Aí o que você perguntou sobre hipocloridria? Ah lá, eu assistindo e comendo inhame. Ah lá, a Paty tá comendo inhame. Ah lá, que maravilha, gente. Pode bater o inhame cru com abacate ou outra fruta? Pode. Olha, aqui normalmente a gente utiliza sempre o inhame orgânico, né? Mas a gente deixa ele de molho. Aí você descarta a água, deixando ali umas 4 horas de molho. No nosso Instagram, no Empório Terra Ecológica, tá lá já logo no início como que a gente prepara a bebida de inhame, tá? Você deixa de molho, descarta a água e aí você bate e coa ou não, tá? Você pode coar ou não para esse efeito que a gente precisa para dengue, não é necessário, tá? Coar. E aí você pode bater ele com uma fruta ou tomar ele puro mesmo. Ah lá, gosto muito do leite de inhame. Ah lá, Joana. A Rê, não sei se ela tá aí ainda. A Rê toma também a bebida de inhame. Gente, ele é muito neutro, tá? O sabor é muito neutro. Não pense assim, será que vai ter gosto do quê? Não tem gosto, gente. É muito neutro. Então eu acho que é uma bebida que dá assim, é tranquilo pra gente incluir ela no nosso dia a dia. Ainda mais quando você pensa que você está trazendo uma proteção para o seu organismo, né? Isso que é importante, a gente estar ali protegida, né? Então, gente, deixa eu ver, minha filha, que é a Marta também, minha filha também foi no hospital e estava com sintomas de dengue. Ah lá, bati o inhame, ela tomou de hora em hora e melhorou em um dia. Olha isso, gente. São muitos os relatos, olha, mais um aqui, né, da Marta. Mas assim, nesses mais de 10 anos, gente, que eu tenho essa informação do inhame, nossa, foram muitas pessoas já beneficiadas com o inhame e a dengue. Mas você vê, isso você não ouve falar, você não vai ouvir a mídia falando, olha, invista em tais e tais alimentos, tem outros. Se vocês quiserem, a gente pode até marcar uma aula, para quem tiver interesse, a gente faz um conteúdo específico para dengue. Tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer isso, né? Porque é um momento que a gente precisa levar essa orientação para as pessoas. A Elaine, lá, pode cozinhar o inhame? Pode cozinhar o inhame, tá? Com certeza. Aliás, gente, quando vocês forem cozinhar o inhame, cozinha ele com a casca no vapor, com a casca, que aí ele solta muito facilmente, viu? É bem tranquilo. E tem pessoas que falam, nossa, mas se eu tiver alergia, gente, olha, aqui nesses mais de 10 anos que a gente utiliza o inhame nas nossas preparações aqui, nunca nós tivemos nenhum caso de ninguém que tenha tido qualquer reação com a bebida que a gente prepara ou com as preparações que a gente faz aqui com inhame, nunca ninguém teve. O que pode ser que a pessoa às vezes desenvolva, às vezes se ela tiver uma coceira, por conta da substância ali que tem a mais no inhame, no orgânico a gente nunca percebeu isso, mas aí basta você passar um óleo nas mãos e já elimina aquilo ali, não é nada assim que vai te trazer um prejuízo para sua saúde, nada disso, entendeu? Não tem que correr tomar antialérgico, mas pelo amor, gente. Então, lá. A Elaine, tá falando, eu tenho alergia quando descasco o inhame. Faz isso, Elaine. Você já tentou o inhame orgânico ou não é alergia, tá? É uma substância ali que tem no inhame e aí você talvez seja mais sensível, mas lava não significa que você não possa ingerir o inhame, tá? Lá, o inhame limpa sim, o inhame é depurativo, limpa o sangue. Lá, eu me sinto muito bem quando tomo, a Vilma falando. Inhame limpa o sangue, eu me sinto muito bem quando tomo. Olha, uma das maiores, assim, que divulga o inhame é a Sônia Rich, né? A escritora. A Sônia Rich, ela tem um livro sobre o inhame. Então, ela divulga não só para
para dengue, mais para febre amarela. Então, realmente vale a pena, viu? Faz uma experiência, Elaine, mesmo quando você já comeu ele também cozido, faz uma experiência. Ah lá, a Rê, adoro o inhame, o leite é delicioso. É, gente, é muito suave, muito tranquilo, viu? Eu acho que vale a pena. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje adorei estar aqui com vocês, agradeço a presença, espero que vocês tenham gostado, né? A Ké, a Andresa, minha mãe, a Marta, a Vera, Sinara, Sinira, a Mirtes, a Vera, a Pátia, a Clemira, Josane, a Terezinha, a Rô, a Joana, a Elaine, a Lê, Lenice. Muito bom, gente. Lá, deixa eu ver, a Rê, a Rê falou, adoro inhame. E a Marta, minha neta de 6 meses, está tomando leite de inhame e linhaça para completar o leite materno. Olha só, gente, que maravilha, né? É claro que a preferência sempre é o leite materno em primeiro lugar, mas entre utilizar qualquer leite, qualquer fórmula e algo que o nosso corpo reconhece, é óbvio que o nosso corpo reconhece, vai ser muito melhor. Meu filho tomou bebida de inhame, as bebidas vegetais, e olha, nunca teve alergia, nunca foi alérgico, nunca teve virose, nunca teve nada, gente, gripe, nunca vi meu filho com dor de garganta, com otite, com nada, sabe? É isso que eu falo, gente, as pessoas que mais tomam remédios são as pessoas que estão mais doentes. Eu tava, inclusive, falando com a querida aqui, com a Isildinha, que faz aqui as nossas preparações maravilhosas, e ela tava falando, nossa, Lu, não sei quem, tá ruim, tá com nervo ciático, é inflamado, tá? E toma, não sei, 10 remédios. Eu falei, gente, vocês já perceberam que as pessoas que mais tomam remédios são as pessoas mais doentes? Por quê? Gente, quanto menos remédio, mais você buscar o seu remédio na natureza, menos doente você vai ficar, né? Porque, olha, eu não tomo remédio, não era para eu viver doente? Era para eu estar sempre doente se o remédio fosse bom para a nossa saúde. Aqui a Deia falando, peraí, gosto muito, peraí, Joana, gosto muito de você, Luciana, obrigada. Prazer em comer sementes, olha lá. A gente pode deixar de molho, tá? Deixar elas germinando também, as sementes, viu, gente? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade na digestão, então deixe sempre de molho, deixe germinando. O melado pode ser usado para adoçar? Olha, é assim, é uma estratégia, né, mais natural, mas também não é algo que a gente incentiva, porque também tem ali o índice glicêmico alto. Mas claro, tipo, eu vou tomar essa bebida, entre colocar açúcar e colocar aqui um pouquinho de melado, coloca um pouquinho, né? Não tem problema algum, não é? Porque aqui, olha, você vê, tem o abacate, que é uma fonte de gordura boa. Então pense sempre no contexto. Agora, eu pegar o melado e colocar no pão, talvez não seja uma boa estratégia. Agora, um melado, um fiozinho de melado ali para adoçar um abacate, não teria problema. Então, pensa sempre no contexto, no conjunto, né? Aqui a Mirtes perguntando se pode comer sementes durante a limpeza. Sim, durante a semana da limpeza, pode comer as sementes. De preferência, assim, como eu falei, deixando, né, hidratando, que aí a digestão fica melhor, tá? Pode sim. E produtos sem lactose. Olha, eu não sei o que você diz aí de produtos sem lactose, tá? Se for industrializado, não, porque a gente evita os industrializados. Agora, aqui eu tenho produto sem lactose, olha, aqui eu não tenho lactose, então aqui sim, porque veio da natureza, né? O melado, de fio de melado na banana cozida com canela. Olha, e não é, tá? Porque o melado já na banana, a banana ela já é doce, ela já tem ali um alto teor de frutose, então talvez não seja o mais indicado. A canela vai diminuir ali um pouco, né, o índice glicêmico, seria interessante, mas
eu usaria o melado se fosse para eu adoçar uma fruta que não tem açúcar, então um abacate. Aí seria interessante, um fiozinho de melado quando você quer o paladar doce. Mas a banana, já sendo doce, eu acho que aí já ficaria demais, tá? Ah lá, a Zélia, faço Danone com inhame e morangos. Ah lá, o falso Danone, né? Um Danone saudável, né? Com inhame e morangos. Olha que delícia. A Marta lá, amo as terças-feiras só para ter essa aula com você. Gratidão por conhecer você. Ai, Marta, você que é, olha, só tenho que agradecer vocês, gente. Porque, olha, são vocês agora que estão recebendo essa informação que farão, né, irão divulgar para outras pessoas, porque é isso que nós precisamos. Eu recebo a informação, aí eu venho aqui, passo para vocês, aí vocês repassam essa informação para que a gente vai aumentando essa comunidade de gente do bem, né? A Elaine, obrigada, querida, como sempre passando boas mensagens. Ah, obrigada, amiga, minha amiga aqui da fitoenergética, né? Ai, gente, é isso. Então é tudo de bom quando a gente sabe que a gente está ali. Por isso que é importante a gente estar em comunidades de pessoas que estão ali com o mesmo propósito, porque a gente vai se ajudando uns aos outros. Ninguém tem a verdade absoluta, né? Então a gente está tentando fazer o nosso, diz que quem tenta não faz, né? Então não posso nem ficar falando, nós estamos tentando, não, nós estamos fazendo o nosso melhor. Pode ser que o nosso melhor hoje não seja o nosso melhor de amanhã, mas o importante é isso, evoluir sempre, né? Buscar evoluir e aprender com quem já sabe, com quem já está praticando. Se eu tivesse aqui falando com vocês, mas eu vivesse ali com gripe, com alergia, resfriado, virose, não sei o que, vocês iam falar, gente, como que eu posso confiar numa pessoa que tá sempre ruim, tá sempre doente? Não dá. Então vocês busquem sempre se espelhar em quem está realmente praticando aquilo que ela fala, alguém que está fazendo e que está tendo resultados, que é isso que importa, né? Ter resultados. Tá bom, gente? Então, beijo, fiquem com Deus e até breve. Beijo, beijo!